Olá, bom dia. Meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos, estamos reunidos novamente para a fitoterapia dominical, quando nós nos reunimos em torno do Evangelho segundo a visão dos Espíritos. Nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui presentes. O tema de hoje será a vingança e o ódio. Tá? Esse tema está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E dentre os temas ali propostos, as instruções dos Espíritos, a vingança e o ódio. Quanto à vingança, o Espírito Júlio Olivier, em Paris, 1862, comentou que a vingança era um costume bárbaro e cuja tendência seria desaparecer. E que essa tendência, esse costume, era o resultado do atraso dos homens e também dos espíritos, que ainda se inspiravam nessas ideias. E ele fala que quem se considera espírita deve evitar essa ideia. Vingar-se é contrária à prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Aquele então que não perdoa não é espírita e também não é cristão. A vingança, ela tem por companhia a falsidade e a baixeza. Aquele que se entrega a essa paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, ou ele é o detentor de algum poder, ele exerce algum poder, de qualquer espécie, ele cai muitas vezes como uma fera sobre o outro, a quem se chama de seu inimigo. E aí a gente vê esses atos e atitudes com consequências lamentáveis. A gente nem precisa comentar, todo dia a gente vê isso aí. E a gente relembra que um desses atos, desses comportamentos, era o duelo naquela época. E assim, seria um dos últimos vestígios de hábitos selvagens. Naquela época o duelo era diferente. Hoje existe um duelo assim mais sutil, nas redes sociais. Mas vamos tratar do duelo daquele tempo, daquela época, que o Espírito comenta. Que no século XV até o XVII, XVIII, o duelo era muito comum entre nobres e poderosos, gente de alta sociedade, gente que se julgava, tinha muito orgulho, duelavam-se à torta e à direita. A pessoa era desafiada ao duelo por qualquer coisa. Uma ofensa, um esbarrão sem pedido, de desculpa, um fato passado, interesse comercial e financeiro, a pessoa se julgava prejudicada ou mal falada, conquistas amorosas, tudo poderia ser motivo. O orgulho era o tom, a defesa da honra, ainda hoje a gente ouve falar em defesa da honra, mas naquela época a honra era uma coisa assim que não poderia ser maculada. E ele era disputado nas praças, nas vilas, nos bosques, mas marcava-se horário do duelo. O duelo era, no início, era realizado com espadas, e mais tarde com armas de fogo, onde o que tivesse melhor mira ganhava o duelo, lógico. E assim, ele poderia terminar, isso era uma combinação, no primeiro sangue ou no último. Ou seja, se a pessoa sangrasse o outro primeiro, ela ganhava o duelo. Ou então, no caso do último, seria com a sua morte, a morte do oponente. E ela tinha até 2 testemunhas. Se duelava de camisa, que significava que a pessoa estava assim, sem nenhuma proteção. Conta-se o caso de que dois duelantes, um marquês e um conde, no fim de um combate que eles tiveram com as espadas, eles estavam com as adagas, que eram tipo de um punhão. E quando cada um estava com uma adaga no pescoço do outro, eles resolveram parar, determinando que ia terminar empatado,
Mas as consequências desse duelo foram que 2 testemunhas morreram. As testemunhas dos duelantes. Né? Uma tinha sido ferido mortalmente, morreu depois, e outra morreu na hora. O duelo era de tal forma comum que chegou ao ponto de o rei decretar a sua proibição. Não, o rei de França. Hoje, né, modernamente, não existe o duelo direto. Né? E assim, assume-se a hipocrisia. Né? Se ocultam os interesses, né, os maus interesses, toma-se caminho diferente, age-se na sombra sobre o inimigo, que ele nada desconfia. Né? E aí aquele que deseja vingança espera o momento para ferir. Né? Ele se esconde, ele se espreita, ele prepara armadilha e na ocasião ele ataca. Se não ataca diretamente, né, ele pode atacar na honra e nas afeições. Né? E não recua nas calúnias, né, insinuações. Aí quando aquele que é perseguido se apresenta nos lugares onde passou o perseguidor, ele se espanta com o frio das pessoas amigas, né, das pessoas que eram boas para ele, que outra hora o acolhiam e começam a tratá-la friamente. Né? Ele sente-se mal ao verificar que os seus amigos e parentes, né, se afastam do evento, por conta da calúnia, né, por conta dessa vingança feita nas sombras. Existe um profeta popular, um sábio popular, né, eu diria, que dizia que a vingança nunca é plena, ela mata a alma e é envenena. Todo mundo conhece o seu Madruga, né? Ele pode dizer que é um sábio, essa frase. Essa frase ficou famosa. Né? Mas assim, a gente procurando na Bíblia, né? A gente vai ver que lá na Bíblia disse muito que a vingança a Deus pertence. Né? Tem muitos trechos da Bíblia. Né? Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Né? Ó Deus, né? Mostra-te resplandecente, está lá em Salmos. Em Jeremias ele fala para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus. Também lá em Isaías ele fala, né, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lá também em Ezequiel, ó, exercerei a minha vingança sobre Edom, que era a terra dos descendentes de Isaú. Todos citando um Deus vingativo. Era tempo de um Deus vingativo e punitivo. Né? E as pessoas atribuíam qualidades humanas a Deus, né, como meio de consolação e justiça. A gente mesmo faz isso, né? Eu perdoo, mas Deus há de castigar. Né? A gente perdoa entre aspas. Na Revista Espírita, ano 8, em maio de 1865, Pascal relata que são ideias preconcebidas, né? Essas ideias, e consequências de instruções e interpretações de um tempo, né, que tiveram sua razão de ser. Que aquela época, a razão humana ela não estava suficientemente desenvolvida. Né? E essa era uma das ideias, Deus se vinga. Né? Que Deus era um Deus vingativo, tudo era um castigo divino. Né? E assim, contra os inimigos. Né? A gente entende que um homem, né, uma pessoa que ferida em seu orgulho, entende, entre aspas, né, mas que uma pessoa ferida em seu orgulho, né, em seus interesses, queira a vingança, é resultado da sua própria imperfeição. Né? Mas um pai, ele não se vinga dos filhos. Né? E assim, a gente se indigna em ver isso, quando um pai faz isso. Né? Que o pai ele é encarregado de educar os filhos, né? De corrigir, né, os erros, corrigir os seus defeitos, do jeito que ele tiver, com as ferramentas que ele tiver a seu alcance. Né? A vingança, para o pai, lhe é proibida. Né?
sob a pena de quê? De lhe tornar-se estranho aos todos os seus direitos de paternidade. Não é pai. Né? Como pai corrige, mas como pai não se vinga. Deus não se vinga. E a gente tem que ter cuidado com essas ideias preconcebidas de vingança celeste. Tá? É um erro muito antigo, né? E a gente pode abrir uma porta para a apatia quanto à justiça. Né? Porque se a sociedade ainda não age hoje em vista da reeducação do culpado, a gente tem que compreender que a vingança ela é odiosa por si mesma. No livro Pão Nosso, né, a lição 137, Inimigos, Emmanuel, através de Chico, diz que Jesus ele recomendou que auxiliarmos os mais cruéis, não com aprovação ilimitada, sim mais com disposição sincera para ajudá-los, né, a se reerguerem para Deus, através da paciência e do trabalho. O mestre, né, ainda esclarece Emmanuel, preocupou-se em que a gente se preservasse do ódio, né, evitando as disputas anteriores e disputas inúteis e desastrosas, né, que só vão nos prejudicar. E a gente amar os contrários ao teu coração com o socorro que a gente tem ao nosso alcance. Por quê? Essa medida vai livrar a gente de tentar duelar, né, do mal contra o mal. Também no livro Doutrina e Aplicação, autores diversos, Emmanuel fala da vingança. Se a gente quer se vingar, vingue-se da ignorância, né, instruindo as pessoas, retribuindo para aqueles que nos perseguem, respondendo ao mal com o bem. Vingar-se das trevas, acendendo a luz, retribuir a maldição com a bênção, responder à preguiça com o trabalho. Auxilia ao que te prejudica e ampara que te abandona. Lembra com bondade daqueles que esqueceram. Auxilia os teus adversários. Socorre os que te ferem. Estende as mãos aos que te dilaceram. Ele lembra muito bem um trecho que ele fala: o bom lavrador vinga-se da terra, adubando para que produza. O bom lavrador, ele não castiga, não se vinga na terra maldosamente. Ele vai procurar, pelo contrário, vai procurar meios de fazê-la produzir. E Jesus mostrou isso a gente, né? O tipo de esforço ideal que ele produziu, né? Que garante o amor e o regenera, sem fazer alarde, sem fazer ruído. E quanto aos carrascos, o que a gente tem que fazer? Dar-lhes o silêncio, não? A violência, o perdão, não? E abandonado e esquecido pelos discípulos, ele não se esqueceu dos discípulos, ele ressurgiu, a primeira coisa que ele fez foi lá mostrar a eles, né? Para auxiliá-los, né? Para que eles superassem aquela situação, para que eles seguissem adiante. E ainda fala de vingança, né? Que se a vingança penetra o nosso espírito, para a gente comparecer a Deus, né, através da oração, que nós vamos ter auxílio em nosso próprio benefício. E quanto ao ódio, né? No ódio ele fala lá: amai-vos uns aos outros e sereis felizes, especialmente os que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Jesus deu o maior exemplo, né? Ele amou até o fim da sua vida. E ainda ele fala que é penoso amar os que nos ultrajam e perseguem. Né? Não é fácil. Né? Mas a lei de amor manda que cada um ame indistintamente a todos. E ela não garante proteção ao coração contra os maus. Né? E ele fala ainda, né? Não esqueçais, meus filhos. Isso fala Fenelon, Bordeaux. Que o amor aproxima de Deus. Né? E o ódio distancia dele. E tem um trecho que a gente lê em Romanos, que eu li em Romanos um tempo atrás,
e ele dá claramente o que a gente tem que fazer quanto aos inimigos, né? Quanto ao ódio, quanto a essa questão da vingança. Né? E ele fala lá em Romanos 12:20, que é um trecho que eu li e deu uma compreensão muito grande. Ele fala lá em Romanos: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E assim, a gente sempre encontra adversário gratuito, onde quer que a gente passe. Né? Principalmente se a gente estiver trabalhando pelo próximo, trabalhando pelos outros. Pode ser por erro passado, pode ser por incompreensão, pode ser por incompatibilidade de opiniões, de visão das coisas ou do mundo. Né? E a gente é defrontado por essas pessoas. Né? E que essas pessoas, com esse conflito, com essa situação, eles nos transformam, ameaçam a nossa tranquilidade. E a gente sofre visualmente com isso. A gente tenta a reconciliação. A gente se finge muitas vezes de morto, né? Como se diz. Né? Dando tempo ao tempo para ver se as coisas se ajeitam, sabe? Fazendo muitas vezes de bobo, né? Como se não tivesse entendido, para ver se a coisa se aquieta. Né? A gente aguarda uma acomodação, né? Mas parece que é inútil. A incompreensão do outro, né? E os gestos que a gente faz, ou as atitudes que a gente toma, passam desapercebidos, parece que piora. Né? E como recomendo os espíritos, né, de Jesus, não convém agravar a tempos, desenvolver discussão e desfazer, e fazer, bajular a pessoa, não tentar agradar, não vai resolver. A gente tem que esperar a oportunidade de se manifestar pelo bem. Quando a gente esquece a divergência e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Né? Mas a visão daquele que se julga ofendido pode demorar. E muitas vezes só vai ter uma compreensão quando isso lhe trouxer uma vantagem no círculo pessoal. Tem que lembrar que o discípulo de Jesus, né, liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista pode ficar naqueles laços por muito tempo, né? E o seu coração continuar endurecido durante um tempo que a gente não sabe o quanto será suficiente. Eis aí quando ele fala, quando Paulo fala, para a gente dar, né, oportunidade de auxílio a ele, né? Motivo pelo que a gente tem que dar todo o bem, né, que a gente possa fazer. É como se amontoasse um fogo renovador na sua cabeça, né, para lhe curar o ódio, né, para que ele possa refletir, para que ele possa raciocinar, para ver se ele está fazendo certo. Tá bom? Então essa era a mensagem do domingo. Eu espero que fiquem todos bem e que a gente se encontre na próxima semana novamente. Muito obrigado.